Então, esse capítulo faz uma análise sobre as questões das estimativas e suas técnicas mais populares utilizadas por agilistas, bem como, também, alguns conhecimentos relacionados a elas. Mas o que seria estimativa? Basicamente, seria uma aproximação calculada ou não de um resultado que pode ser usado como informação, mesmo sendo incompleto ou incerto. E para que estimar? Por que estimar, Para Chris Leishman, há 3 razões para estimar, que seriam a previsão, a performance e a priorização. Na questão da previsão, para prever seria, no caso, para prever o tempo de implementação de uma determinada demanda. Em relação à performance, seria para identificar perdas e ganhos de desempenho baseado no histórico velocidade. E em priorização, seria para informar o custo de implementação para o Product Owner, ou PO, conhecido aqui também como responsável pelo negócio, de modo que ele decida a priorização de execução das histórias. Há um especialista chamado McConnell que ele diz que no início do projeto temos menos informação sobre ele, então podemos errar na ordem de 4 vezes mais, no caso para mais ou para menos. Aqui também eu trouxe algumas técnicas interessantes que são citadas no livro, que seriam técnicas relacionadas com as estimativas. A primeira delas seria a Planning Poker, em que a técnica do Planning Poker é a mais difundida entre os profissionais que trabalham com métodos ágeis. Ela é bastante simples. Durante uma sessão de estimativas, o cliente, analista ou responsável pelo negócio, como eu disse anteriormente, o PO, ele descreve uma determinada funcionalidade. Há também, para o caso do Planning Poker, uma dica que seria para estimativa, que eu vou falar até um pouco mais na frente, assim. Mas já adiantando, no Planning Poker, o profissional ele usa da média no Planning Poker na seguinte forma: quando as sessões de Planning Poker não convergem, pode-se fazer uma média dessas estimativas. Não é preciso que todos concordem com apenas um número ou que cheguem a uma estimativa única. Se houver um valor que todos possam concordar que é suficientemente bom, ele já pode ser usado. Voltando aqui para a questão das estimativas e suas técnicas, também há a técnica do Pomodoro. A técnica do Pomodoro ela é uma técnica de gestão pessoal de tempo inventada e batizada pelo italiano Francesco Cirillo, quando estudava técnicas para melhorar sua produtividade nos estudos. Tal técnica ela auxilia a manter o foco e ela evita também interrupções, que são altamente prejudiciais a trabalhadores do conhecimento. Daí eu trouxe aqui uma segunda dica para estimativa, além da dica do Planning Poker, que seria a dica do Story Point versus horas. Basicamente, ela diz que há uma certa desvantagem em utilizar do tempo como medida de estimativa, decorrente da lei de Parkinson, que eu vou explicar um pouco mais à frente, mas justamente por abordar um problema clássico no gerenciamento de pessoas. Essa lei, ela sentencia que o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua realização. Ou seja, se for atribuído 5 dias para a realização de uma tarefa, a pessoa responsável por ela utilizará todo o tempo estipulado, mesmo se tudo pudesse ter sido feito em um dia. Isso é resultado de 2 possíveis situações. A primeira situação seria o atraso no início da realização, e a segunda seria a realização de quase toda a tarefa no início do prazo. Aí lembra que eu falei sobre a lei de Parkinson? Basicamente, essa lei de Parkinson ela pode ser evitada se nós usarmos pontos em vez de tempo nas estimativas, pois se desacopla a execução de uma história a uma data de término. Existe uma dica que eu não coloquei aqui no slide também, mas achei interessante trazer como ponto de discussão, que seria dos dias ideais, É uma questão mais de relato do que de dica, que basicamente ela trata que são dias em que a equipe se imaginará trabalhando em um mar de rosas, sem interrupções, sem dificuldades significativas ou maiores problemas,
tendo conhecimento suficiente para executar o serviço em um ambiente preparado, com informação disponível ou sem queda de energia, sem problemas pessoais, sem atrasos, entre outras situações. Então, é aquele dia que realmente nada de ruim assim acontece e que é muito propício para o seu trabalho. Como última dica para estimativas, há também a conversão entre APF ou PCU e os Story Points. De certa forma, não necessariamente há essa conversão direta entre os pontos de caso de uso, que são os APF ou PCU, e os Story Points. O que acontece é que as Story Points são relativas e só servem em um determinado momento para uma equipe em um projeto. Servem somente de base para planejar as iterações. É uma medida frágil demais para servir de base para mensuração ou cobrança de software. Quando equipes trabalham com métricas de mercado como APF ou PCU, eles fazem uma contagem a partir do software que é produzido. Então, basicamente seria isso a apresentação em relação a estimativas. Caso vocês tenham alguma dúvida, só relatar nos comentários ou onde tiver upado o vídeo. E o nosso próximo tópico seria da gestão visual.